Em Romanos 7,12, Paulo nos disse que a lei é santa, o mandamento é justo, é bom. Quem conheceu de perto o apóstolo Paulo, ouvir dele essas palavras, certamente não estranhou. Mas nós que estamos distantes do apóstolo no tempo, no espaço, e sabedores de que ele foi apóstolo dos gentios e um defensor da graça, e teve muitos embates contra fariseus, os ditos judaizantes do Novo Testamento que haviam se convertido a Cristo e agora estavam dentro da igreja, parece que essas palavras não soam muito bem aos nossos ouvidos. Mas sim, Romanos 7,12 foi escrito pelo apóstolo Paulo e sim, ele tinha esse entendimento sobre a lei, sobre o mandamento. Para ele era justo, era bom, era santo. Mas a grande questão aqui, neste momento, é nós entendermos até que ponto a lei foi boa e prejudicial, tanto aos judeus como também aos gentios. Quando nós falamos que estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei, na verdade, sobre o que nós estamos nos referindo? Porque quando nós observamos, pelo menos o Decálogo, em Êxodo capítulo 20, nós encontramos 10 mandamentos que ainda são muito presentes em nossas vidas. Vamos deixar de lado os 613 mandamentos e vamos focar somente nos 10. Obviamente, nós não guardamos mais o sábado. Obviamente, nós entendemos que fabricar uma imagem de escultura de homens, de animais, nem sempre serve para adoração. Embora entendedores de que essa advertência como mandamento é que os hebreus estavam proibidos de realizar qualquer reprodução humana ou animal para que não caíssem no pecado da idolatria. Mas hoje a gente consegue fazer essa separação tranquilamente. Nós temos bustos de pessoas importantes, estátuas, e nem por isso nos prostramos e a adoramos. Mas se nós seguirmos adentrando para os mandamentos, nós vamos encontrar mandamentos cruciais que ainda hoje são observados, e muitos deles também defendidos pelo nosso Senhor e pelo apóstolo Paulo, como por exemplo, honrar pai e mãe, não cobiçar, não adulterar, não falar um falso testemunho, entre outras coisas. Então a pergunta que eu ainda insisto é: estamos debaixo da lei ou estamos debaixo da graça? Nós precisamos muito entender o que foi a lei para então compreendermos o que é a graça. E quando falamos que estamos debaixo da lei, não estamos mais debaixo estamos debaixo da graça, mas não estamos mais debaixo da lei, nós precisamos entender também de que lei não estamos mais debaixo e quais são os mandamentos que não somos mais obrigados a cumprir. Isto para não cairmos no erro da libertinagem e também não cairmos no legalismo religioso, porque essa foi a grande dificuldade dos primeiros ensinadores e primeiros cristãos no século I. Entenderem que pontos da lei eles ainda deveriam cumprir e que pontos da lei eles já não eram mais obrigados a cumprir. Para te ajudar nesse momento introdutório, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós temos ali leis que são cerimoniais, como por exemplo, guardar o sábado. Essas ficaram reservadas para os judeus e para o período onde Cristo ainda não tinha sido revelado ao mundo. Quando ele então se revelou, essas leis se cumpriram nele. Observe que hoje não temos mais templo, o sistema sacrificial foi totalmente abolido, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. As leis civis, em parte, elas também ficaram para Israel e não servem tanto para nós, porque se nós observarmos, muitas das leis civis serviam para organizar a sociedade judaica no seu convívio comum. Mas quando nós observamos as leis morais, essas sim, ainda vigoram e muito sobre nós. É por isso que o adultério ainda é pecado, a cobiça ainda é pecado, falar falso testemunho ainda é pecado. Independente de ser lei moral, civil ou cerimonial, o que nós precisamos entender era o caráter da lei. A lei tinha como proposta revelar a pessoa de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 7,12, disse
que a lei é santa, o mandamento é santo, é bom, é justo, porque Paulo está em mente na objetividade da lei enquanto reveladora do caráter de Deus. A partir de todos os mandamentos, os judeus puderam conhecer o Senhor, entender quem ele era. No entanto, agora, sabedores de quem ele é, nós permanecemos honrando ao Senhor, santificando-se para agradá-lo. Mas aquele legalismo, aqueles critérios todos ficaram em um tempo passado porque essa lei já se cumpriu em Cristo. É exatamente sobre isso que nós vamos falar e eu sei que nesse momento você deve ter ficado um tanto perdido e por isso estamos aqui, para ajudar você, professor, professora, superintendente, a dar a sua próxima aula que tem por título Advertências contra o Legalismo. Eu sou o pastor Lucas Gomes, este é o MPcast, a mentoria para professores. Aqui você tem mais do que uma aula, que você tem um bate-papo, que você tem uma discussão que auxilia você nesses pontos difíceis de entender. E a carta aos Gálatas, ela é estritamente teológica, ela trata de coisas que ainda são pertinentes para o nosso tempo. Você já deve saber que este programa é um oferecimento do Instituto Queires. No Instituto Queires existe cursos para especialização em teologia. Isso não quer dizer que você precisa ter o básico, o médio ou avançado em teologia para estudar no Instituto Queires. Você pode estudar no Instituto Queires mesmo sem nunca ter feito teologia. O que você pode estudar? Oratória, interpretação bíblica, grego, hebraico, entre muitos outros cursos. Na sua tela aparece o @ para você procurar na rede vizinha e ter acesso aos cursos. No direct, você pode chamar e os atendentes conversarão com você. E fiquei sabendo que tem promoção para pessoas que acompanham aqui o MPcast. Então, se você quer fazer oratória ou o COPED, que é o curso online para professores da Escola Bíblica Dominical, essa é a sua oportunidade. Bom, como você já deve ter se acostumado, chegamos já na 5ª semana aqui lecionando e conversando aos jovens. Toda semana eu chamo um amigo, uma amiga, para junto comigo falar sobre a lição. E hoje não é diferente. Sou com uma pessoa aqui que particularmente é um amigo, alguém que considero bastante, e eu já vou dar a você o currículo dessa pessoa. É pregador itinerante, eu poderia dizer que também um jovem ensinador, eu lembrei do jovem obreiro, um jovem ensinador, estudante de letras, então isso quer dizer que daqui a alguns poucos anos, além de um mestre na teologia, nós também teremos um mestre das letras. Amém. Amém. Senhoras e senhores, com vocês, Emerson Alcântara. Amém. Fiquei até tímido. Lucas, Deus abençoe, tá bom, meu amigo, pela oportunidade, espaço, estar aqui conversando com você, falando sobre esse assunto que com certeza vai ser muito rico para nós. Obrigado mesmo, tá bom? Eu que agradeço a sua disponibilidade, Deus abençoe você, o assunto é pertinente e muito bom. Vamos lá. Eu acredito que muitos professores de jovens que sequer um dia pensaram em estudar sobre a lei de Moisés, entender a carta aos Gálatas, conhecer Paulo, devem estar passando muito mal. Com certeza. Mas graças a Deus que nós estamos aqui para ajudar você a entender um pouquinho mais as Sagradas Escrituras. Emerson, se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, faz como? Meu Instagram é emerson.alcântara. É só Instagram mesmo. Não tenho mais Facebook. Emerson.alcântara. Então, procura o Emerson aí, segue ele lá, eu tenho certeza que de alguma maneira você será edificado, tá bom? Lição 5, advertência contra o legalismo. Emerson, a gente vai falar sobre o tópico 1, depois o 2, o 3. Show. Mas nada de ser legalista aqui. Com certeza. Se você quiser comentar algo do 3, você comenta, quando estiver falando do 1 e assim sucessivamente. Show. Mas o título da lição, advertência contra o legalismo. Primeiro tópico, o caso de Antioquia. Segundo tópico, 2 apóstolos em conflito. Tópico 3, estou crucificado com Cristo. Eu vou ler aqui o texto principal
só para as pessoas se ambientalizarem mais. Claro. E aí você já nos entrega aí o que tem sobre o tópico 1, tá bom? Show. Atos 15, 24, o texto principal diz: Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Vamos lá, teve aí um problema em Antioquia, fale para nós que lugar é esse, as pessoas que estavam lá, quem congregava nessa região e o que aconteceu lá para o autor, o comentarista da lição, colocar como título o caso de Antioquia. Até parece programa policial, não é? Parece um episódio de uma série, né? Maravilha. Para nós iniciarmos, Lucas, precisamos entender também que esta lição está correndo em uma linha temporal. Então, ela é continuação da lição de número 4. E assim foi uma fase onde Paulo tirou para discutir, né? Nós pegamos na última lição, a de número 4, o problema que eles tiveram com aquilo que Paulo vai chamar de os falsos irmãos, certo? Que constrangeram ele, o caso de Tito e também o caso de Barnabé ao chegarem em Jerusalém e tiveram esse problema. E agora nós temos mais aqui, mais do que um conflito teológico, eu diria, né? Quando nós analisamos e lemos o capítulo de número 2, nós percebemos que partiu para algo que podemos talvez analisar de forma pessoal, porque além de um conflito teológico, ou podemos dizer que um conflito de crença, de ensino, do que um conflito doutrinário, nós tivemos também um conflito pessoal. Nós podemos introduzir falando que nada mais, nada menos do que Pedro. Pedro, ele vai ser o causador desse conflito. O que acontece? Paulo vai chegar em Antioquia, junto de Barnabé, e é interessante que Pedro já estava lá. Antioquia é uma base da igreja, onde aconteceu concílios, diversos marcos do livro de Atos, e nós chegamos e percebemos que Pedro ele já está lá, e qual é o grande problema para Paulo? Pedro está lá pela região com gentios, nós precisamos entender que nessa época a igreja já estava se estendendo, e aí parte de alguns irmãos que nós talvez não possamos assegurar uma liderança direta da igreja de Jerusalém, mas certamente alguém que tinha contato com Tiago, líder da igreja em Jerusalém, alguém que de certa forma podemos dizer que deixar Pedro em maus lençóis, dar mau testemunho de Pedro, ou qualquer tipo dessas situações. E Pedro ele está com alguns gentios, e o texto vai dizer que comendo com eles, né? Paulo vai dizer que comendo com eles, e ao chegarem estes irmãos, vai acontecer de Pedro se distanciar, de Pedro cortar o contato, Pedro tratar com uma certa indiferença. Então, parte desse o problema, o conflito que aconteceu em Antioquia. Legal. Bom, algo que a gente precisa pontuar aqui, de repente as pessoas que estão acompanhando não sabem, é que existiam duas duas Antioquias. Sim. Tá? Uma que ficava na Síria e outra numa região chamada Pisídia. Na verdade, se chamava Antioquia da Pisídia, mas se não me falha a memória, não ficava bem num lugar chamado Pisídia, né? Numa região chamada Pisídia. Mas o fato é que são duas, e aqui, nesse momento, estamos nos referindo, para nos localizarmos melhor, ela ficava a norte de Israel, vamos assim dizer. Ainda hoje existe essa região que é a própria Síria, no norte de Israel. E aí, lá se estabeleceu como uma base missionária, e o comentarista aqui, ele nos informa que era uma igreja onde havia uma divisão étnica bem acentuada. Então é uma igreja com muitos gentios e também muitos judeus. E aí, no caso desses gentios, nós temos aí pessoas de várias nacionalidades. Então, pensando nas principais da época, gregos e romanos estão nessa igreja. Não era uma igreja restrita etnicamente como a de Jerusalém, que se não tinha só judeus, vamos dizer que a maioria era de judeus. E aí Pedro então chega lá e se sente em casa. Sim. Vai comer com o pessoal. E aí o comentarista nos fala aqui, se você puder falar para a gente também, que Pedro foi o primeiro apóstolo a ir aos gentios.
Sim. Como que você vê isso aí? Ele foi o primeiro e aí depois ele não vai mais? O caso de Pedro, Lucas, é muito interessante esse acontecimento ser ligado diretamente a Pedro, porque nós podemos puxar, se você puder acompanhar de casa e estiver com uma Bíblia perto de você, nós temos Atos capítulo de número 10, e realmente Pedro, ele é o primeiro a pregar a gentios. Nós vemos que tem uma linha de acontecimentos neste capítulo. No capítulo de número 10, Pedro ele vai se retirar para um terraço em um momento de oração, e Deus lhe entrega uma visão. Deus lhe entrega uma visão de alguns animais que para Pedro amaldiçoados ou imundos, e ordena que Pedro coma. E ele fala, longe de mim comer coisa imunda. Uhum. E aí tem uma frase emblemática que eu acho que meio que resume esse conflito, Lucas, entre cristãos e gentios. Eu acho que Deus ele mata esse conflito nessa única frase, que ele fala, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Então nós percebemos que tem este acontecimento. Após isso chegam varões na casa de Pedro, só contextualizando para a gente entender melhor a relação com os gentios. Chegam varões gentios, servos de um homem chamado Cornélio, um gentil, pede que Pedro vá até com eles, até a casa de Cornélio. Pedro, ele prega aos gentios, e mais interessante ainda, algo ainda mais maravilhoso, o Espírito cai sobre estes gentios. Este acontecimento foi de tamanha polêmica, podemos dizer, de tamanha repercussão, que foi necessário um concílio, e aí nós vamos já também para o capítulo de número 11 de Atos, o verso de número 17, onde Pedro tem que justificar para aqueles que estavam na igreja o acontecimento, como foi o culto, o porquê ele foi pregar aquele povo, e o que Deus fez através da pregação do evangelho ali. E aí nós percebemos que para Pedro, a partir desses acontecimentos, desse episódio, para a igreja no geral, eles começaram, podemos dizer que, tendo mais facilidade para aceitar os gentios no seu cotidiano, nas práticas do dia a dia, congregando, fazendo parte da membresia da igreja. E Pedro ele ficou confortável ao ponto de, como você disse, comer com eles. Paulo ele traz o sentido de que Pedro estava à mesa com os gentios, e isso é muito importante porque nós sabemos que para a cultura da época estar à mesa é algo muito relevante. Estar à mesa é muito mais do que encontrou em um café, em uma padaria e resolveu ter uma refeição juntos, não. Estar à mesa é quem você via primeiro no mesmo padrão de sociedade que você, então você reconhecia aquele que está à mesa com você como igual. Segundo, participar das mesmas práticas de crença espirituais e também das mesmas ideias, podemos dizer que até mesmo que políticas. Nós podemos introduzir um pensamento, uma lembrança de outra polêmica relacionada à mesa, quando os fariseus comentaram de Jesus dizendo, ele se assenta à mesa com publicanos, um povo de um pensamento político diferente. E o que para eles foi um problema. Então estar à mesa é literalmente tratar como semelhante, tratar como igual. E é interessante porque quando nós chegamos até esse acontecimento onde Pedro está à mesa com eles, está tudo certo. O que Pedro está fazendo está certo, é ser igreja, independente de cultura, independente de nacionalidade. O que Pedro está fazendo é papel de igreja, é estar junto, é estar conversando, é estar participando, mas aí a postura dele é totalmente contraditória a tudo que eu acabei de falar. O fato dele ter pregado, de ele ser um marco, podemos dizer assim, aos gentios, e ele ter esse distanciamento ao ponto de se constranger, dizendo, não, agora não terei mais refeições, não vou mais partilhá-los, não vou mais estar juntos com eles, não vou estar em uma proximidade por conta de judeus que chegaram naquele lugar, de certa forma provoca Paulo, de certa forma incomoda Paulo, porque para Paulo o que está acontecendo em relação a Pedro é uma divergência entre o seu ensino e a sua prática. Antes de você seguir falando sobre Paulo, e até esse problema com Pedro, enquanto eu li a revista, me veio à mente o seguinte, o comentarista ele fala aqui no primeiro tópico, aí no terceiro subtópico, ó como que eu vou localizar você, em primeiro tópico, terceiro subtópico, lá no último parágrafo, ele diz assim, ó, a atitude de Pedro envolvia muito mais do que simplesmente partilhar uma refeição.
Em um momento ele agia como se cresce que não havia mais barreiras entre judeus e gentios em Cristo, e no outro momento com outra ação, demonstrando que as barreiras ainda existiam. Aí o ponto é esse, ó. Pedro se viu debaixo de uma enorme pressão e cedeu a ela. Então, só resgatando a fala do Emerson, Pedro se sente em casa, vê os gentios como iguais, somos irmãos, vamos comer, vamos nos assentar, partilhamos a mesma fé. Aí chega um grupo de judeus e estes, a que tudo indicam, eram mais incisivos na questão do cumprimento da lei de Moisés. Sim. Aquilo que você aqui já está cansado de ouvir, que é o que trata a carta aos Gálatas. Os judaizantes, eles insistiam que a fé somente em Jesus não era suficiente para salvar. Então você tinha que circuncidar os seus filhos, no caso dos judeus, os gentios chegando tinham que se circuncidar, tinham que guardar o sábado, não comer determinados tipos de alimentos, e respeitar a distância a ser caminhada no sábado, entre outras coisas. Então quando esse pessoal chega, Pedro toma aquele susto e já começa a se afastar. Sim. Antes da gente voltar nessa questão do que peso isso traz para a teologia do apóstolo Paulo e para a mensagem de Cristo, antes da gente falar disso, eu te interrompi porque o que o comentarista aqui me fez perceber, quando ele disse, Pedro se viu debaixo de uma enorme pressão e cedeu. Então, Pedro está bem, mas de repente quando ele vê os judeus, ele se sente pressionado e se afasta. Isso me faz perceber que fazia parte da personalidade de Pedro esse comportamento. Sim. Por quê? Lá na noite em que ele traiu Jesus, o que ele falou para Jesus? Se o senhor for preso, eu sou preso com você. Se o senhor apanhar, eu apanho com você. Na linguagem jovem de hoje seria, tamo junto. Sim. E misturado ainda, não é só junto, a gente está misturado. E aí as horas se passam, Jesus está sendo condenado ali, porque os evangelistas, eles nos fazem entender que a distância entre Pedro e Jesus é de um olhar. Sim. Então, Pedro está no golpe de vista de Jesus. Então não era um lugar assim tão distante. E aí Jesus está sendo julgado ali, aparece uma criada, um soldado, o pessoal vai e diz, você andou com ele. Sim. Então naquele momento que Pedro se sente pressionado, aí, como alguns diriam, ele afina. Sim. Então ele se sentiu pressionado, talvez uma turbilhão de pensamentos. Não, eu não conheço ele. Não, não andei com ele. Não, mas você fala igual ele. Você se comporta igual. Não, eu não conheço tal homem. Então, o que Pedro quer? Fugir do ambiente, porque Sim. ele não suporta a pressão. E aí, agora, em Antioquia, Pedro mais uma vez se sente pressionado. Tem o mesmo comportamento. E ele foge do ambiente, ele não fica. E aí, veja que Pedro ele tem esse problema de personalidade, mas quando o Espírito Santo age na vida dele, ele consegue agir diferente. Sim. Eu encontrei uma vez uma pessoa para dizer assim, Emerson, que Deus, ele muda caráter. Porque caráter, para você que quer entender melhor, pode ser entendido como as muitas máscaras que nós usamos no dia a dia. Sim. Então, uma pessoa pode ser um mau caráter enquanto marido, mas não é um mau caráter enquanto pai, enquanto amigo, e assim vice-versa. Então, eu estou dizendo aqui dessa maneira assim, bem simples, como as muitas máscaras, mas quando se trata de cristãos, ele tem o seu caráter transformado a ponto dele ser o mesmo Sim. em todos os papéis que ele lida no dia a dia. Ok. No caso da personalidade, essa pessoa disse que Deus não mudaria a personalidade. Só que aqui, Pedro, não é uma questão de caráter, é personalidade. Sim. A gente percebe isso. Ele não suporta pressão. E isso é sobre quem somos, e não como nos apresentamos. Mas o Espírito Santo, atuando em Pedro, fez ele se comportar diferente. Onde observo isso? Lá em João capítulo 5, quando debaixo de uma pressão diante do Sinédrio, não pregue mais nesse nome, e se pegarmos vocês pregando nesse nome, vocês serão presos, vocês Sim. vão apanhar. E aí Pedro responde de que maneira? Mais importa agradarmos a Deus do que a homens. Sim. Ou seja, nós vamos continuar pregando nesse nome. Então Pedro não cedeu à pressão. Então eu falei tudo isso, deixa eu arrumar aqui o seu microfone, peraí.
que aí não precisa ninguém da produção entrar aqui. Peraí que ele soltou, eu vou arrumar. Não precisa ninguém da produção entrar aqui para arrumar, eu já faço. Fica aí, não precisa vir não, peraí. Vamos lá. Arrumei, pronto. Eu contei tudo isso aqui para me te perguntar o seguinte. Até que ponto, Emerson, você acredita que hoje existam jovens na nossa igreja que possuem a mesma personalidade de Pedro? Quando ele está na igreja, ele é um cristão verdadeiro. Então ele está lá na mocidade, ele está ensaiando, ele está na IBD, ele participa das atividades da igreja e ele está ali inteiro, verdadeiro. Só que, de repente, ele se encontra com os amigos da escola e aí ele não suporta essa pressão. E aí ele não se comporta, ele se afasta dos cristãos para se aproximar desse grupo porque ele foi pressionado. Às vezes na escola, na faculdade, as pessoas lá não sabem que ele é cristão porque ele se sente pressionado. Então, como é uma questão da personalidade, não resistir pressão, ele acaba se comportando como as pessoas que estão naquele ambiente porque ele não quer ser mal visto, ele não quer ser mal interpretado. Sim. Você acredita que ainda existam pessoas assim? E qual mensagem você teria para essas pessoas? Sem sombra de dúvida, eu acredito que... Sendo um jovenzinho obreiro. Claro, eu acredito que a maior questão, Lucas, que nós podemos refletir, tirar essa imagem do Pedro, é, sem sombra de dúvida, a aceitação social. Sem sombra de dúvida. As pessoas querem ser aceitas. Querem ser aceitas. Elas precisam ser aceitas, e o caso do Pedro a gente entende mais ainda por quê? Porque há uma posição, certo? Há uma liderança. Há uma liderança. Então, ele tem muito a perder. Ele tem muito a perder. Então, isso reflete no Pedro, por quê? Porque o Pedro aqui, nós podemos perceber que há uma situação onde o medo, de certa forma, de perder alguma posição, de perder algum tipo de respeito. Aqui o Pedro, eu vejo o famoso ditado do em cima do muro, né? Ele não sabe se vai para cá ou vai para cá. Tipo assim, ele tá ali fazendo uma amizade com os gentios, mas ele tá aqui de olho também preocupado se chega algum judeu. E é perigoso isso. Isso é perigoso. Era perigoso porque não é certo, primeiramente, o comportamento. Ele não é certo, ele não é plausível, e ainda mais para a posição do Pedro, certo? Que você trouxe o papel do jovem nesse ambiente, e eu também trago o papel do líder, até que ponto nós precisamos ser, como eu não sei a palavra certa a usar, mas amigáveis, certo? Talvez a palavra a usar seja amigáveis com tipos de pessoas, mas nós precisamos entender que os nossos ideais estão em jogo, certo? Essa é a questão do Pedro. A questão do Pedro, a postura dele, e normalmente nós faríamos menção ao não andar, mas aqui o caso é contrário. Aqui o caso é andar, porque você falou de um episódio, Lucas, simulando a questão de um jovem que anda com más companhias, mas eu também quero trazer o sentido do jovem que precisa evangelizar. Quando nós estamos perto destes, quando nós estamos com quem não partilha da nossa fé, dos nossos princípios, na escola, na faculdade, quando nós estamos com essas pessoas, quais são os princípios que nós estamos mostrando para essas pessoas? Porque eu não sei a sua impressão, mas a minha impressão é que o Pedro, aqui, há a grande margem de escandalizar os gentios, escandalizar aquela igreja, que com certeza era mais recente que a igreja de Jerusalém. Há essa possibilidade do escândalo. Então, de certa forma, ele mascara, e é como se, sei lá, sentisse vergonha, sentisse constrangimento, o que para a evangelização ou para firmamento da fé daqueles é um péssimo exemplo. Na minha visão. Ok, bom, já passou meia hora quase, eu estou aqui escandalizado com o horário, mas a gente precisa fazer uma rápida pausa, daqui a pouco voltamos, enquanto isso a produção vai trocar nossa água aqui, secar o suor do Emerson, tá bom? E você, fica aí, não sai daí, por favor. Quando lemos a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no princípio, ela é a tradução da palavra hebraica Bereshit.
Porém, Bereshit não significa tão somente ou apenas no princípio. Ela carrega uma ideia muito mais rica, muito mais profunda, envolvendo projeto, alvo, intencionalidade. No curso Voz dos Originais, você vai descobrir os significados que se perderam nas traduções. Vamos explorar o hebraico e o grego bíblico de uma forma prática, mesmo que você nunca tenha estudado os idiomas originais. Você vai entender não somente as palavras, mas o coração das escrituras, aquilo que se esconde por trás da linguagem. Você será iluminado de uma forma profunda, onde a sua consciência e a sua vida tomarão um outro sentido e um outro rumo. Quero te fazer esse convite. Clique aqui no botão que aparece na sua tela e matricule-se agora. Então você viu aí o curso Vozes dos Originais, hebraico e grego. A proposta é te ensinar na prática a analisar textos do Antigo e do Novo Testamento, mas no idioma original. Você não pode perder esse curso. Chegou para abençoar você no Instituto Queires. Então, na descrição desse vídeo, clica no link, você vai ser direcionado para o chat. Lá você vai conversar com a atendente. Você pode conversar de maneira eletrônica ou até pedir para falar com o atendente humano. Mas a proposta é você entender um pouquinho mais do curso, da proposta, os valores, entre outros. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você que é professor, para você que é estudante, amante das Sagradas Escrituras. Veja como a carta aos Gálatas é de difícil compreensão. Tem muitos termos aqui que no grego, caso você os conhecesse, ficaria mais clara a sua interpretação. Então não perde essa oportunidade, tá aí o Instagram deles, @Instituto Queires. Enquanto aqui conversamos, passa aí na tela os cursos dessa instituição que tem alcançado o Brasil e de onde você estiver, você poderá estudar junto com eles. Volto aqui com meu amigo Emerson. Chegamos então ao tópico 2. Nós temos aí 2 apóstolos em conflito e vou só fazer uma introdução aqui, você dá sequência. Claro. Então a gente veio do primeiro tópico aí entendendo que a igreja de Antioquia era uma igreja repleta de gentios. Pedro, num primeiro momento, chega lá, se sente à vontade. O ponto que pesa a seu favor é que ele foi o primeiro apóstolo a pregar para os gentios. Mas Pedro cede à pressão quando vê chegar os judaizantes, que o comentarista ressalta aqui, o comentário bíblico, que eles eram da parte de Tiago. Não quer dizer que Tiago concordava com o que eles estavam fazendo, mas muito provavelmente por ser o líder da igreja, por isso que Paulo identifica eles como sendo da parte de Tiago, ou seja, eles vieram de Jerusalém. E aí Pedro cede à pressão, rejeita os gentios e aí passa a se comportar como judeu. E aí Paulo repreende ele duramente na frente de todo mundo. Antes de você falar, fica um ponto de advertência aqui, não é que Paulo quis expor Pedro, não é que agora o líder errou, ele tem que se envergonhar na frente de todo mundo, posto a porque escândalo. pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, não é isso? Mas aqui tem uma questão crucial, que é teológica, fere o ministério do apóstolo Paulo e o próprio Cristo, a obra dele no Calvário em direção aos gentios. Fale para nós aí um pouco sobre o tópico 2, por favor. Com certeza. Qual é o grande ponto que você acabou de nos mencionar, Lucas? Estes que vieram da igreja em Jerusalém tinham a ligação com o Tiago. Só que o que nós precisamos lembrar, e aí nós vamos entender a posição do apóstolo Paulo nessa situação toda. Tiago, ele reconheceu o ministério de Paulo aos gentios. Tiago, ele reconheceu o ministério de Paulo aos gentios. O próprio Jesus falou no capítulo de número 9 que Paulo era vaso escolhido para pregar aos gentios. Então o incômodo de Paulo gera porque ele sente uma responsabilidade, ele sente ali uma questão que ele precisa se posicionar, que é necessário se posicionar. E Pedro, ele toma essa atitude que nós subjulgamos errada diante da pressão em grupo, e como foi um conflito que aconteceu diante a igreja, qual é a necessidade de Paulo, mediante ao fato de que a posição de Pedro feriu um pensamento bíblico, um pensamento teológico, um pensamento eclesiástico da igreja naquele tempo. Então a posição de Paulo é que aquilo que foi feito em público
ser também resolvido em público. Faço das minhas palavras as suas, como você falou, a ideia ali não é a vergonha, não é o escândalo, não é, de certa forma, apontar o Pedro, mas eu vejo até mesmo, Lucas, vendo da imagem positiva, da visão positiva dessa situação, foi mais uma oportunidade para encerrar esse assunto, para pôr uma pedra nessa divisão. Até porque qual é o pensamento que Paulo prega, que Paulo ensina, e o pensamento doutrinário que a igreja tem desde esse tempo que precisa ter? Não há divisão entre os homens. Não há divisão. Como você mesmo falou, a obra de Cristo no Calvário, ela rompe, ela derruba esse muro da separação. Então, a postura de Pedro, ela nega essa posição teológica. A postura de Pedro, ela é divergente a esse ensino. Então, Paulo olhou ali, viu aquela situação que um líder, que um ensinador da igreja estava tendo, e falou, não, nós precisamos esclarecer, por ser também um assunto teológico e de ensino da igreja. Então, como dizem que todo ponto de vista é a vista de um ponto, exato. Nós temos aí, então, dois lados nessa história. O que chamam de... No caso, o próprio Paulo falou que repreendeu Pedro, mas o que é chamar de repreensão a Pedro também pode ser visto como uma defesa doutrinária. Defesa doutrinária, então, com como certeza. ele teve que defender a doutrina, o efeito colateral foi a repreensão do Pedro. Mas se podemos tirar um ponto positivo dessa discussão, na verdade, o Paulo ele está defendendo a doutrina exato. E não brigando com Pedro. É uma posição apologética a do apóstolo. É uma posição apologética porque a preocupação dele é literalmente porque ele vê que líderes da igreja estavam tomando esse posicionamento. Perceba, acredito que o verso de número 13, ele afirma que até mesmo Barnabé, que é mais um, que assim como Paulo foi levantado a Deus para pregar a gentios, estava tendo a mesma posição, estava tendo a mesma dissimulação, estava indo pelo mesmo caminho e assim negando o ensino. E aí nós precisamos, já podemos até mesmo entrar em qual é esse ensino, qual é essa diferença, por que dessa questão? Se nós precisamos entender, se nós entendemos que eles estão em um distanciamento, se há ali uma divisão naquela época, nós precisamos entender quais são os motivos que causam essa divisão. E aí nós trazemos à tona de novo, que foi falado nas últimas lições, e que você nos introduziu no começo, a lei mosaica. Aí, no caso, você está se referindo ao terceiro tópico. Terceiro subtópico. O terceiro subtópico do segundo tópico, para você acompanhar aí, tá bom? Enquanto isso, aproveitando essa pausa, eu quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Tá bom? Eu acredito que aqui no canal a maior parte das pessoas que acompanham as aulas, elas sejam da classe dos adultos. E, obviamente, que nem todos também vieram por causa da IBD, mas a maioria seja dos adultos. Então, você que faz parte dos jovens, eu vou te pedir duas coisas. Se inscreve no canal e compartilha essa aula para a gente alcançar mais jovens, tá bom? Vai lá, Emerson, continua. Vamos lá. Aí nós entramos no pensamento, Lucas, que os crentes, os cristãos judaizantes estavam caindo nesse pensamento naquele período da igreja. Que qual é o pensamento? É o pensamento legalista. E aí já de cara aqui, explica pra gente aí a diferença entre ser legalista e religioso. Eu tenho uma ponte para fazer com os dias atuais aí. Claro. A gente precisa entender que quando se falamos de religião, nós falamos de uma prática social, de uma prática do ser humano. É onde eu, de forma social, me posiciono e mostro e vivo baseado naquilo que eu acredito e apoio a minha espiritualidade. Resumindo de uma forma mais fácil, a religiosidade é a prática espiritual que eu tenho dia após dia. O que eu leio, o que eu acredito, o que eu professo, a quem adoro. Essa é a prática religiosa. A prática legalista ou o legalismo já tem um sentido muito mais negativo, enquanto a religião ela pode ter, como você falou, todo ponto de vista tem o seu ponto, pode ter o sentido negativo e o sentido positivo, até porque o problema não é estar inserido em uma religião, mas é estar preso e refém de um pensamento religioso. O legalismo ele não tem um sentido positivo. O legalismo, ele é você estar focado, você ser excessivo em regras ou em leis. E eram isso que os judeus faziam. Então, como eu estava dizendo, acreditavam em Cristo,
acreditavam na crucificação, acreditavam na justificação pelo sangue, acreditavam na ressurreição, só que aí eles traziam outros elementos que eles colocavam no mesmo páreo, na mesma camada. Como você introduziu o pensamento no começo da aula, no começo dessa conversa, não é que a lei é ruim, ou não é que a lei seja merecedora do nosso desprezo, mas nós precisamos entender que nós somos salvos não pela lei. A lei não nos salva, a lei não nos justifica. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Sendo assim, não obra nossa, obra dele, obra de Jesus, obra de Cristo. Então nós não podemos cair no legalismo, fazer a ênfase em regras, em leis, em cerimônias e acreditar que isso faz de mim um salvo, que isso toma o papel da cruz. Eu anotei algumas frases e eu, estudando, vi um pensamento muito interessante de uma expoente da Bíblia muito conhecida na América, a Joyce Meyer, que o que ela falou? Ela falou que o legalismo tira a liberdade. E tudo aquilo que tira a liberdade, tira também a sua alegria. Então, o que o legalismo ele faz? O legalismo ele tira a sua liberdade e é exatamente o que o apóstolo Paulo está tratando no capítulo de número 2, que eles não deixam você ser livre. Ele não deixa que você viva com liberdade. E aí já vai contra o princípio e todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Quais são os ensinamentos que nós temos em Jesus? Que aquele que é liberto pelo Filho verdadeiramente é liberto. Então não vive mais em uma escravidão. O próprio apóstolo nos doutrinou, nos ensinando que nós não temos o espírito da escravidão. Nós temos o espírito da adoção. Então nós temos essa liberdade. Então o legalismo, as regras, a lei interpretada de forma excessiva, tira essa liberdade, nos tira dessa liberdade, nos tira e aí transforma em pesado aquilo que devia ser leve, transforma em ruim aquilo que devia ser bom, até porque, principalmente para o gentil, o que é o evangelho? É a boa notícia. Uma boa notícia, ninguém vai chegar em você com uma boa notícia e você vai começar a chorar de tristeza. Não, deve ser algo que traz alegria. Jesus mesmo falou que aquele que vem a ele e pode descansar, tem esse descanso. Eu quero trazer um texto também, Lucas, se você me permite mencioná-lo de forma muito rápida. Mateus capítulo de número 11, o verso de número 30. O que Jesus vai nos dizer? O meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Jesus está se referindo e fazendo uma analogia ali à carga em que o boi carregava. A carga em que o boi carregava. Mas nós precisamos entender que naquela cultura, um boi não carregava essa carga sozinho. Um boi carregava junto a outro boi e assim eles dividiam esse jugo, dividiam esse fardo. E é por isso que Jesus está falando o seguinte: o meu fardo é leve. A palavra no grego que Jesus vai usar é krestos, que traz o mesmo sentido de bom, leve e útil. Útil. E aí nós precisamos entender que não é algo para nos reprimir. O evangelho ele não nos reprime. Não é algo para nos aprisionar. O evangelho ele não nos aprisiona. É algo que nós compartilhamos e que direciona o nosso caminho. Então nós precisamos ter essa imagem que o legalismo ele tira a liberdade. O legalismo ele rompe com essa liberdade. Perfeito. Eu estava anotando umas coisas aqui, porque a gente tem o dever de realizar uma ponte hermenêutica. Eu aprendi isso com uma amiga pregadora, Mariana. Eu não me esqueço quando ela leu um texto, leu outro e disse que realizaria uma ponte hermenêutica. Então a gente precisa realizar uma ponte hermenêutica. Mas trazendo para os dias de hoje, nós temos então muitas pessoas que veem no costume das igrejas um certo legalismo. E aí eu pincei aqui a frase, eu anotei da maneira que eu entendi, você falou: tudo que tira a liberdade, tira a alegria. E isso é verdade. Quando nós nos sentimos livres, nós somos muito mais alegres. Sim. Veja, por que todo mundo tem saudade da infância? Ou quando pensa em coisas boas, lembra da infância? Obviamente para aqueles que também não sofreram muito na infância. Exatamente. Mas assim, porque na infância você tinha uma certa liberdade de acordar o horário que você queria,
ou aqueles que estudavam cedo, como eu, não tinha liberdade de acordar a hora que eu queria, mas tinha liberdade pelo menos no seu tempo. Ninguém tinha que trabalhar, ninguém tinha que se preocupar com o amanhã. Então existia essa liberdade e por isso todos concordamos que foi o período mais feliz da nossa vida, Sim. dentro dessa ótica. Então eu concordo quando você diz que tudo que tira liberdade tira alegria. Mas pensando em legalismo hoje, a gente tem uma linha assim muito tênue, muito complicada, e eu acho que ela deve ser tratada com os jovens, principalmente nesse tema que fala sobre a advertência contra o legalismo. Nós somos de uma igreja tradicional, Sim. que já foi muito mais rígida, hoje nem tanto, mas ainda busca preservar os seus costumes. Então ainda é muito comum na Assembleia de Deus você encontrar pastores que zelem pelos bons costumes. Quando eu falo bons costumes, é que todo costume que visa trazer uma identidade para uma organização, eu vejo ele como bom. E não acredito que exista organizações sem costumes. Sim. E aí vamos secularizar mesmo aqui a situação. A seleção brasileira estava uma discussão semanas atrás sobre usarem uma camisa vermelha. Nossa, o que foi de futebolista, jornalista que criticou? Por quê? Há décadas a camisa é amarela e na ausência dessa azul. Sim. Se não estiver enganado é só as duas. Só as não é? justamente. Então, trazer uma vermelha descaracterizaria a organização, o time, tiraria a identidade. Então veja a reação que houve no mundo do futebol. Eu trouxe isso só para provar que toda organização tem costumes. Sim. Você entra numa empresa, você chega em outra, você tem que se adequar aos costumes daquela empresa. Senão você não serve para estar naquele quadro de funcionários. Por que na igreja ou nos ministérios as pessoas querem que seja diferente? Então nós estamos numa igreja que zela por seus bons costumes. E aí, vamos falar aqui abertamente sobre mulheres não usarem calça, ou brinco, maquiagem, homem andar de bermuda, sem camisa e tal. E essas questões para o jovem, ela é muito ainda difícil de digerir. E aí muitos veem como sendo um evangelho legalista. Sim. E eu gostaria que você deixasse o seu ponto de vista, eu vou concluir a minha fala, dizendo que quando os costumes eles servem para preservar uma identidade, eles devem ser seguidos. Sim. Até porque, quando a criada e o soldado desconfiaram ou descobriram, na verdade, que Pedro era um seguidor de Cristo, ela disse assim, você se parece com ele, você fala com ele. Ali ela não está querendo dizer que a maneira dele se comportar, falar e se vestir é apenas de um galileu. Até porque certamente deveriam existir outros galileus ali naquele momento e nem todos eram confundidos como seguidores de Cristo. Então ela está deixando claro que tem algo a mais que identifica aquele homem com o que está sendo condenado logo ali. Exato. A sua fala, o seu comportamento. Então o nome disso é identidade. Então quando o costume ele visa preservar uma identidade, ele é saudável e nada tem a ver com legalismo. Sim. Desde que fique claro que esse costume não salva. Perfeito. A salvação está em Cristo. Perfeito. Agora, quando partem para a ideia de que seja esses costumes que eu falei ou outros, é importante para salvar, aí a gente cai no legalismo. Mas tem um seríssimo problema aí, meu amigo. E qual é? Por mais que os costumes não salvem, tem gente que se perde quando você não segue determinados costumes. Sim. E aí fica para a vossa meditação, eu não gosto de fazer isso, para meditação, porque nós não temos tempo para explicar, mas depois leia a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14 e 15, anota aí, depois leia Marcos 9, a partir do verso 42, 1 Coríntios, capítulo 10, onde Paulo e Jesus discutem muito acerca dos escândalos. Então, hoje existe uma ênfase muito grande sobre costumes, porque muitos dos nossos irmãos, principalmente os antigos, se escandalizam com a postura de muitos jovens hoje. Sim. E aí, Paulo, em uma dessas cartas, no primeiro aos Coríntios, ele usa um termo muito pesado para mim quando ele diz assim, que nós não temos o direito de perder
a pessoa a quem Cristo morreu por ela na cruz. Então nós não temos esse direito. E os capítulos 14 e 15 de Romanos, Paulo ele deixa muito claro que se for para não escandalizar alguém, a gente precisa sim mudar o nosso comportamento. Com certeza. Fala, meu amigo. Concordo com tudo que você disse, Lucas. Concordo com tudo que você disse. E a gente precisa entender o seguinte. Há um ponto de equilíbrio. E, infelizmente, alguns, quando perdem esse equilíbrio, eles vão debandar para algum dos dois lados. O primeiro lado que pode debandar é o lado do legalismo, onde você se torna rígido demais, coloca sobre você um peso e um jugo. Qual é o outro lado? É uma doutrina já mais recente, que alguns nomearam como a hipergraça. Ou seja, eu posso fazer o que quiser, viver da forma que quiser, me comportar da forma que quiser e permaneço salvo porque Jesus, ele é só para baixinhos. Isso está errado. Essa não é a ideologia. Jesus, é só para baixinhos. Essa não deve ser o pensamento. Então, o que eu quero dizer com você, Lucas? Concordo. O problema não está no costume. O problema não está no costume. Você pode gostar do costume. Só tem que se preocupar com em qual posição na sua fé esse costume está ocupando. Você pode gostar da música e do instrumento, mas em qual posição da sua fé qual posição está ocupando? Você pode gostar da música, da vestimenta, do costume, dos seus ideais, de várias questões. Mas qual é a posição disso? Qual é o grande problema do legalismo? É que o legalismo sempre coloca alguma coisa no lugar da cruz. Sim. Sempre coloca alguma coisa no lugar da cruz. E esse é o problema que o apóstolo vai relatar, e é assim que ele trata esse assunto, que é dizendo o seguinte: eu já estou crucificado com Cristo. Ele coloca a cruz de Cristo como ponto central daquela questão. Então, o que é o legalismo, se nós podemos aplicar neste momento? O legalismo é qualquer coisa que tente ocupar o lugar da cruz. Então, se o costume ocupa o lugar da cruz, não está sendo colocado da forma certa. Os hinos, os louvores, a liturgia, isso não pode ocupar o lugar do sacrifício de Jesus. E eu concluo, Lucas, dizendo o seguinte: o legalismo ele se apresentou de diversas formas nas eras da igreja, né? Como você comentou comigo mais cedo, antigamente o problema era assistir TV, era ouvir rádio, era o uso da internet, quando a internet surgiu. Se nós trouxermos para um período pré-reforma, o que era o legalismo naquela época? É acreditar que comprar uma toalha, comprar uma água, comprar alguma coisa, algum elemento transforma você em salvo, te cura. Então, qual é a grande questão? Nós não podemos permitir que elementos do culto, elementos da fé, elementos do nosso cotidiano ocupem o lugar da cruz. Nada pode ocupar o lugar da cruz. O apóstolo deixa isso muito claro. E se nós trouxermos para o dia de hoje, Lucas, para concluir, o que é o legalismo nos nossos dias? Infelizmente, a cultura parece que atual é a cultura do ego. Então, o que tem sido o legalismo para nós? As nossas conquistas, os nossos feitos. Eu vi o Douglas Gonçalves falando sobre isso, e foi muito interessante o que ele disse. Os nossos feitos têm tomado o lugar da cruz, entendeu? E o que um crente precisa entender, que a única credencial que ele tem é a cruz. Credencial de crente é a cruz. Então não importa o que nós fazemos, o que nós realizamos, também não estou banalizando, dizendo não faça nada, só fique sentado, não evangelize, não pregue, não cante e vai estar tudo bem. E aí também está negando a cruz. Também está negando a cruz. Precisa atender a ordem de ir pregar. De ir pregar. Mas qual é o grande ponto que eu quero trazer? A cruz ela deve ser a única credencial. Então, o que o legalismo faz? O legalismo não é que ele me impede de fazer, mas ele faz com que eu faça com a motivação errada. Então agora eu não faço para honrar a cruz, eu não faço para proclamar a cruz, eu não faço para mostrar que a cruz é aquilo que é o elemento, é o centro da minha fé. Eu faço pelas minhas conquistas. E quanto mais eu prego, dizem, é um homem de Deus. Quanto mais eu prego, dizem, é um salvo. Quanto mais eu evangelizo, quanto mais eu ensino, isso vai me dando credenciais para falar do cristão que eu sou. E aí eu volto a dizer mais uma vez para enfatizar: a única credencial de um cristão é a cruz. Então, que nós não podemos deixar com que os feitos, as conquistas, as habilidades venham também tirar o valor e o brilho do Calvário. Então eu posso fazer qualquer coisa desde que não negue a obra da cruz. Exatamente. E proclame e a nem obra a substitua. Né? Exatamente. Tudo é saudável, desde que não substitua a obra da cruz. Perfeito. Eu acredito aí que você terá condições
a partir do exame da revista, dos textos aqui citados pelo Emerson, por mim, se aprofundar muito mais ao longo dessa semana para domingo chegar afiado na sala da Escola Bíblica Dominical. Obrigado pelo seu tempo, Emerson, obrigado pelo seu. Muito obrigado, Faça Lucas. suas considerações finais. Quero, mais uma vez, desejar que Deus te abençoe grandemente você. Eu tenho total certeza, convicção de que foi útil o assunto aqui tratado, que vai ser uma bênção a sua aula, a sua preparação, que Deus possa edificar você, os seus alunos, a sua turma. Lucas, mais uma vez grato pelo espaço, meu amigo, muito obrigado, tá bom? A consideração, o carinho de nos chamar para participar, foi um grande prazer, tá bom? Deus abençoe. Eu que agradeço você. Semana que vem, um assunto importantíssimo, lição 6, justificados pela fé em Jesus Cristo. Amém. Ou seja, mais uma imperdível lição e um tema que eu gosto muito, que é a justificação em Cristo. Você não esquece de deixar o seu like, se inscrever, comentar e enviar essa aula para um jovem para nos ajudar aqui a crescer. Já batemos 2.800 inscritos, quem sabe até o final desse trimestre chegamos a 3.000. Vai, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Forte Amém. Abraço, fique com Deus, até a próxima. Deus abençoe.